Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo e a graça dele também esteja no teu coração. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ler agora o capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos e o versículo, a partir do versículo 11. Louvado seja Deus. Que está escrito assim: a rejeição de Israel não é final. Louvado seja Deus. A rejeição dele, rejeição do povo de Israel é por culpa deles, mas não é o final para eles. Louvado seja Deus. E Paulo começa fazendo uma pergunta. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Louvado seja Deus. Eles transgrediram, né, o mandamento de Deus, a doutrina que Deus tinha para com eles transgrediram. Por causa da transgressão deles, veio a salvação para nós e para todo aquele que queira. Os gentios somos nós, né? Já que eles não quiseram e transgrediram o mandamento de Deus, então veio para nós, louvado seja Deus, a salvação. Glorificado seja Deus. Diz mais: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentil, visto que eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Louvado seja Deus. Então, a transgressão do povo de Israel, o pecado deles, a desobediência fez com que se tornasse riqueza para o mundo. Prestem atenção. E o seu abatimento é riqueza para os gentios. Deus os abateu eles e nos deu a riqueza, nos deu o direito da nossa salvação, de ter a nossa salvação. Os que querem, louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E Paulo diz, quanto mais, né, a sua plenitude, quer dizer, quanto mais não seria a plenitude desse povo ser santo. Eu acredito que se eles fossem um povo santo, até eles mesmos podiam pegar na mão de alguém e colocar dentro, né, do reino de Deus, pela sua santidade, ou convidar alguns, louvado seja Deus. Não estou falando bobagem, mas sim revelação. Mas eles não foram, né, não tiveram essa capacidade, louvado seja Deus. Dirijo-me a vós outros, né, Paulo diz, que é apóstolo, porque é apóstolo do gentio. Ele glorifica o ministério dele para ver se de algum modo o povo de Israel ficaria com ciúme e ele pudesse, né, através dos gentios, pregando para os gentios, salvar agora também muitos do povo de Israel. Louvado seja Deus. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos. Né? O fato deles serem rejeitados trouxe vida para o mundo. Né? E se eles tornarem-se para Deus, naturalmente que serão cheios da glória de Deus. Cheios da glória de Deus, eles serão.
né? E será também, claro, vida dentre os mortos. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Louvado seja Deus. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, se a massa for boa, a totalidade da massa será boa, né? Se a raiz é boa, naturalmente que os ramos também são. Então, a raiz deles é boa. Naturalmente que se eles retrocederem, entregar as suas vidas verdadeiramente a Cristo, eles estão dentro do padrão que Deus quer, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Louvado seja Deus. Aqui fala conosco. Nós que éramos ramos de oliveira brava, de repente nós fomos cortados dessa oliveira brava e fomos enxertados em uma oliveira verdadeira no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Não tínhamos esse direito, glorificado seja o nome santo do Senhor. E hoje nós temos esse direito, né? E agora somos participantes da oliveira. E diz mais Paulo: não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Então nós não podemos nos gloriar, porque estamos em Cristo Jesus, por causa do povo de Israel. Mas devemos estar sempre no coração quebrantado, né? Agradecendo a Deus por essa obra que Deus fez. Muitas das vezes rejeitou alguns deles para que nós fôssemos enxertados, todos nós, os gentios, na oliveira verdadeira. Glorificado seja Deus. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Olha que obra. Alguns ramos o Senhor permitiu que fosse quebrado para que nós fôssemos enxertados. Não é maravilhoso uma coisa dessa? Isso é obra de um Deus verdadeiro, Deus poderoso, Deus que sabe e conhece o coração de cada um. O Senhor Deus, de antemão, já via os corações do povo gentil, que muitos desejavam ser filho deste Deus, ser filhos verdadeiros. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, e não te ensoberbeça, mas teme. Então, a incredulidade deste povo fizeram com que eles fossem cortados da oliveira verdadeira. E nós que achamos, né, o caminho da fé, o caminho da graça, fomos enxertados. O que acontece? Não devemos agora acharmos que somos especiais, mas devemos temer a esse Deus. E a palavra diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Todo aquele que teme a Deus, esse tem sabedoria. E Deus dá sabedoria cada dia mais. Entendimento da sua palavra. Glorificado seja Deus. Uma coisa que eu estou sempre batendo na tecla: você que está começando na igreja agora, vai estudar a Bíblia. Vá na Bíblia. O pastor fala uma coisa, você vai para a Bíblia, vai estudar. Vá buscar a presença desse Deus na Bíblia.
que Deus, o próprio Espírito Santo, ele vai abrindo o seu entendimento, meu amigo. Não tem outra. Se você ficar esperando que alguém fique pondo alimento na sua boca, dá a impressão que você está aleijado, deficiente, cego, tudo isso, espiritualmente falando, claro, louvado seja Deus. Não espere que o pastor, a pastora, o bispo, o diácono, não interessa, não espere o padre, não espere ele pôr comida na sua boca, não. Essa comida você tem que se alimentar com a sua própria mão. Espírito, louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Glorificado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Se você começar achando que é mais do que você é na presença de Deus, Deus também corta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres de outra sorte também, tu serás cortados. Então Deus foi severo com aqueles que não obedeceram, foi, claro. E também será com qualquer um, aqueles que não têm o temor de Deus. Então Deus, para cortar, também o Senhor fará. Se for necessário, o Senhor corta. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. O reino de Deus só não já está completo porque muitos são cortados. Muitos se achegam para Deus e muitos são cortados por desobediência. Mas quando levarmos a palavra de Deus a sério, em breve o reino do Senhor estará completo. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Claro, o povo de Israel, aqueles que não permanecerem na incredulidade, mas buscarem a presença do Senhor Jesus para as suas vidas, serão de novo enxertados, lógico. Pois Deus é poderoso para os enxertar novamente e perdoá-los todos os pecados. Glorificado seja Deus. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais os serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Bom, nós éramos de uma oliveira brava, que nós fomos cortados dessa oliveira brava e enxertados na oliveira verdadeira. Você que está no mundo, você que está na cachaçaiada, perdido, não tem mais solução para você, você está na oliveira brava. Você está enxertado numa oliveira brava. Nada em você presta. Os teus ramos não prestam, os teus frutos, a tua casa é o inferno. É porque você está enxertado numa oliveira brava. Mas Deus é poderoso para te cortar daí, te arrancar daí e enxertar numa boa oliveira. Na oliveira verdadeira, no Senhor Jesus. Pois é, a porta está aberta. E a mão do Senhor estendida para você, para todo aquele que queira, que está na droga, que está perdido. Tem muita gente com conhecimento estupendo na droga, na cachaça, em Maceió. Eu conheci muitos na Levada, no bairro da Levada ali, muitas pessoas talentosas, advogados, cantores, mas vivia ali perdido, pessoas no estudo,
e o perdido. Por quê? Está enxertado numa maldita oliveira brava. Mas se você quiser hoje, entrega o teu caminho ao Senhor Jesus e serás enxertado numa oliveira verdadeira. Essa oliveira te conduzirá ao reino dos céus. Quanto mais o povo de Israel. O povo de Israel, aqueles que foram cortados, louvado seja Deus, eles novamente poderão ser enxertados, porque eles já são da sua própria oliveira. Então, Deus com certeza, com tranquilidade, Deus os enxertará novamente. Louvado seja Deus. Até aqui, nós entendemos isso aqui. Você que está na oliveira brava deve imediatamente se desvencilhar dessa oliveira brava e enxertar-se na oliveira verdadeira, para a glória e o nome e a honra do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.